Porque o filho está falando numa linguagem, o pai e a mãe estão falando em outra. E ainda existem pais, principalmente pais, muitas mães, mas principalmente os pais, que são também os ditos pelos filhos jovens, os donos da razão, os donos da verdade. Eu ouço muito isso dos adolescentes. Ah, meu pai é o dono da verdade, Rosane, a gente não pode falar nada. Ah, aliás, a gente não pode falar nada, ele nem quer saber a nossa opinião, nem quer saber aquilo que eu penso. Ele vem falando e pronto, acabou, e não está nem aí para aquilo que eu penso, para aquilo que eu desejo, para aquilo que está doendo em mim. Nem posso falar aquilo que está doendo em mim ou uma dificuldade que eu tenho, porque meu pai não aceita. E isso é muito triste, porque esse filho que não tem a aceitação, o acolhimento de um pai, vai receber isso lá fora do mundo. Alguém vai aceitar, acolher, escutar até o final, alguém vai dar ali um ouvido, uma escuta para esse filho e vai também seduzir esse filho e educar esse filho aos modos do mundo e não do princípio ou do valor parental da família, aquilo que esse pai, essa mãe acredita como sendo bons princípios, bons valores. Então, é preciso observar onde está a sua dificuldade. É escutar, ouvir até o final? São os tipos de assuntos, são assuntos novos que você como pai, como mãe não domina? Você não sabe sobre essas coisas que seu filho está falando? Você tem medo dessas coisas que seu filho está falando? Você tem vergonha daquilo que seu filho está falando? Você acredita que seu filho está adiantando certos assuntos de forma precoce, ou ele está entrando em assuntos muito delicados, às vezes assuntos sobre sexo, a sexualidade, sobre drogas, sobre brigas, sobre discussões, encrencas, sobre política, sobre dinheiro, sobre doenças, sobre formas amorosas atuais que estão existindo, sobre definições de sexualidade, sobre desejos, sobre sonhos, realizações que às vezes estão além das condições financeiras da família, sobre fazer certas coisas com os interesses, os ímpetos jovens que você não esperava, não imaginava sequer que seu filho estaria um dia querendo estar em determinado lugar com determinada pessoa. É falar sobre um piercing, sobre uma tatuagem, uma tatu. É sobre palavras em formas de gírias. O que é a sua dificuldade? Onde está a sua dificuldade com o seu filho? É sobre religião, sobre vida espiritual, sobre aquela crença que você até então conseguiu administrar na vida infantil do seu filho e agora na juventude você não administra mais porque ele não acredita mais. Por alguns fatores que aconteceram, alguns fatos, ele passou a não acreditar mais, porque quando chega na etapa jovem da vida, há uma diferenciação. Enquanto infância, até seus 9, início de 10 anos, o filho ainda enxerga muitas coisas através dos olhos, dos conceitos de um pai e de uma mãe. Mas a partir da puberdade, 10 anos, 11 anos, pré-adolescência, 11 anos e meio, 12 anos e meio, 13, iniciando a adolescência mesmo, esse filho começa a enxergar as coisas com seus próprios olhos. Por isso você percebe seu filho com opinião própria, com convicções, com crenças, com julgamentos próprios, críticas próprias. E se você não se comunicar com seu filho, não se abrir para essa comunicação nova, diferenciada, você vai se trumbicar. E realmente, o filho jovem vai lhe trazer assuntos, conceitos, muitas vezes estereotipados, ou seja, totalmente avesso, muito contrário, muitas vezes, àquilo que você acredita como um bom conceito, um bom fundamento para a vida dele. Mas, se você acolhe, você recebe, o seu filho sente a oportunidade que nessa casa, nesse lar, com esse pai, com essa mãe, existe a oportunidade de vazar, pôr tudo para fora, tudo aquilo que passa, todas aquelas caraminholas, todos aqueles pensamentos, emoções
intensos desejos, intensas curiosidades, se ele percebe que com você, mãe, com você, pai, ele tem a oportunidade de receber o conforto do acolhimento de alguém, porque ele precisa vazar, ele precisa pôr para fora. É muita coisa dentro de uma cabeça de uma pessoa só. É isso que acontece, é uma avalanche de coisas, porque de repente o filho jovem se abre para o mundo e vê tudo de uma única vez, e é muita coisa, e por isso ele vai falar coisas muito equivocadas, estereotipadas, totalmente às avessas, aquilo que até então parecia que vinha tudo muito calmo, e você se assusta e interrompe, cala a boca do seu filho. O seu filho não sente essa vazão, essa oportunidade, essa possibilidade, você fica fora da vida do seu filho. Essa é a real verdade. Você fica fora da vida do seu filho, porque ele vai se calar e não será com você, mãe, ou com você, pai, que ele vai se comunicar, comunicando. O que é comunicar? Eu comunico, eu falo, eu entrego algo de mim para o outro. Existe alguém que emite uma voz, uma palavra, uma frase, uma mensagem, e um destinatário que recebe, que acolhe. E receber as coisas do filho nessa comunicação, do jeito que ele consegue, não significa que você está passando a mão na cabeça do filho ou que você está concordando, assinando embaixo. De jeito nenhum. Em primeira instância, você apenas está dando o conforto do acolhimento. Só isso. Ponto final, nada mais. Depois que você tem dado esse acolhimento, esse conforto do acolhimento, deu a vazão, a oportunidade do filho vazar, pôr para fora, expor tudo aquilo que ele pensa, que ele sente, que ele viu, que ele já sabe, ou os interesses, ou supostamente aquilo que ele já sabe, aí sim, com calma, com bom tempero, com uma organização, com ponderação, com assertividade, com atitudes conscientes, amorosas, aí você vai conduzindo o seu filho nesses assuntos. Porque se você falar stop, parou, chega, cala a boca, shut up, né? Você cala a boca do seu filho e ele não pode falar. Ele não fala com você, mas essa é uma necessidade dele, de se comunicar. Então o pai, a mãe que não se comunica, se trumbica. Ergue um muro entre você e o filho, entre pai, mãe e o filho fica do lado de lá, os pais do lado de cá, e o filho do lado de lá vai ter que encontrar um outro porto seguro para se comunicar. E aí está o mundo esperando de braços abertos para se comunicar com o nosso filho, quando ele não encontra isso em nós, em mim, enquanto mãe, no pai. E isso é muito triste, porque até então, quando era na infância, toda vez que um coleguinha brigava, o que a criança faz? Ela corre direto para quem está mais próximo ali, geralmente para as mães. Mas se o pai estiver próximo, aquela criança corre e abraça o pai. Ah, porque brigou comigo, porque ele falou isso, porque ele falou aquilo, ele me empurrou, me bateu. Ah, eu quero aquilo ali, ó, eu quero ir lá, eu quero aquilo. A criança corre prontamente para seu pai ou para sua mãe e vaza, põe para fora a sua necessidade. O filho só cresceu, ele só se tornou maior, continua filho, está numa nova etapa de vida e continua filho. E ele precisa sentir que ele não vai agora abraçar suas pernas, mas ele pode se aproximar, olhar nos seus olhos e falar: pai, olha só, fiquei sabendo que, pai, tô com uma vontade, tô com um negócio aqui dentro de mim. Olha, eu encrenquei lá com meu amigo, xinguei, quebrei a cara dele. Foi isso que eu fiz. Tá errado, mas eu fiz. Xinguei. Ah, não tô aguentando isso. Não suporto aquilo. Deixa o filho falar. Ele precisa se comunicar com você. E você se comunica com o seu filho. E é tão interessante que as mães podem auxiliar os pais, ajudar os maridos, né, os cônjuges, ou em caso de pais separados, dar umas dicas lá para esse pai. Pai, o seu filho precisa encontrar em você esse porto seguro, em entender que é possível falar com você, ele precisa dessa abertura. Essa comunicação precisa existir com você, ele está precisando disso. Está acontecendo tais assuntos. Empreste os seus ouvidos ao seu filho um pouco, deixa ele falar. Ah, mas ele fala errado, eu não gosto. Que coisas... Nossa, não dá. Ele só fala besteira, que não fala nada que serve. Geralmente os pais falam isso. Nada que ele fala se aproveita. Realmente, muitas coisas não são aproveitáveis, mas é o que se passa. Um dia esse filho cresce e tudo isso vai se ajustando, vai sendo melhor administrado na medida em que você tem condição de educar
A gente não educa só comportamento, a gente educa também as direções nas decisões, a gente educa também a visão desse filho jovem, conforme a gente tem a oportunidade de entender melhor sobre o mundo dele, sobre o repertório dele. Por isso que eu coloquei, quem não se comunica, se trumbica, e trumbica feio, bate o nariz na parede, dá murro em pontas de faca, erra feio, porque não se comunica, não se abre para isso. Como a gente pode ficar ao lado de um filho jovem, adolescente, e ficar mudo, silêncio absoluto? Claro que o silêncio também é uma linguagem, às vezes a gente precisa ficar ao lado do nosso filho só em silêncio, para não fazer nada e só estar ali, e o filho só saber, nós estamos ali. Olha, filho, eu estou aqui. Nem precisa falar que eu estou aqui, ele já está vendo, é óbvio, né? Mas ele vai perceber que você está por ali, que se ele precisar, ele tem você para, sabe, dar um fundamento, um referencial para ele. E o silêncio é aproveitável, mas na hora de se comunicar, é preciso dar a devida resposta de comunicação, de que existe em primeira instância o bom acolhimento.